Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trazer com vocês aqui um fato relevante que a Arezzo soltou a respeito de uma aquisição de uma empresa específica. E aqui eu quero trazer com vocês todos os termos dessa aquisição, especialmente para que você, investidor dessa empresa, saiba efetivamente se essa aquisição foi interessante e quais os termos e se você deve ou não ficar preocupado com essa aquisição. E tudo isso eu vou comentar logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Para a gente começar, eu queria dizer para vocês, caso alguém não conheça, o que a Arezzo faz. Basicamente, ela está muito ligada ali ao varejo, ela é especialmente conhecida pelo varejo do calçado feminino, mas claro, não é só isso. É uma empresa muito atuante nessa questão do varejo, especialmente em questões de moda, e ela, diferentemente de outras empresas ali na Bolsa de Valores como Renner, como C&A, enfim, algumas empresas do gênero, ela não está exclusivamente numa moda genérica, assim, onde você tem aquelas lojas gigantescas em que você atende quase todo tipo de vestuário, todo tipo de coisa. Ou seja, a Arezzo ela está muito mais focada na questão dos calçados e bolsas do que especificamente em produção de algumas roupas. Claro, é uma empresa bastante interessante que já está na bolsa há bastante tempo e que tem produzido para os seus acionistas resultados muito interessantes com ganho na sua cotação. Mas, trazendo vocês aqui para minha tela, só para a gente complementar, a Arezzo basicamente ela é a principal, mas ela tem outras marcas aqui muito grandes, como a Schutz, como a Ana Capri, ela tem a Aime também, que é interessante, a Vans, que é uma marca de tênis masculino, ou basicamente é uma das principais fontes aqui da Vans. Ela tem a Reserva, que é uma empresa que ela tem crescido bastante, especialmente ela está patrocinando bastante podcasts, especialmente os ligados a investimentos, pelo menos os que eu mais consigo enxergar a Reserva sendo a patrocinadora são ali do podcast dos Irmãos Dias, ela está ali bem presente, mas enfim, esse daqui é o cenário macro da Arezzo, ou seja, basicamente o que ela faz. Nós temos aqui o RI deles, é uma empresa que hoje ela está cotada aqui nos seus R$80, subindo hoje alguma coisa na casa dos seus 4,24%. Agora, indo aqui direto para o fato relevante, eu quero trazer para vocês o que aconteceu. Basicamente, a Arezzo, ela viu uma companhia chamada Vicenza e ela decidiu fazer a aquisição dessa empresa. O que ela basicamente trouxe aqui de racional para a gente? Aqui no fato relevante, eles trazem que a Vicenza atua há mais de 30 anos no mercado de calçados e bolsas, com produção própria. Eles colocam aqui quantas unidades eles conseguem produzir por dia. Eles estão muito atuantes no e-commerce, eles têm lojas de multimarcas, eles estão em vários estados e tem uma expansão, especialmente aqui na exportação, o que é muito interessante. Por quê? Porque além de nós termos uma diversificação entre estados aqui no Brasil, onde você consegue atingir talvez pessoas de alta classe, pessoas de baixa classe, enfim, conseguir alcançar todos os públicos, e além de ter essa questão do e-commerce, você consegue ter uma operação talvez em dólar ou em outras moedas estrangeiras, nas quais você consegue extrair uma valorização interessante e um ganho razoável ali para a empresa. O que eles colocaram aqui, que são dados mais importantes, eu vou até trocar a cor para que a gente consiga enxergar com bastante clareza, que no ano de 2022, esta empresa que a Arezzo ela pretende adquirir, ela teve uma receita operacional bruta de R$80 milhões. E aqui eles colocam EBITDA de aproximadamente R$13 milhões. Eu particularmente enxergaria este dado aqui com um pouco de cautela. Por quê? Porque o EBITDA ele é uma métrica que ele calcula quanto efetivamente a empresa lucrou antes de algumas outras questões, como impostos, taxas, amortizações, depreciações, ou seja, aqui nós ainda temos que tirar um certo valor deste lucro aqui que ela reportou. No entanto, eu particularmente acredito que não é uma empresa muito alavancada. Eu particularmente acredito que é uma empresa que gera um lucro operacional, um lucro líquido bastante interessante, porque nós sabemos que dentro do varejo, não só o varejo aqui de roupas, mas no varejo em geral, as margens elas são extremamente apertadas. Então, se nós conseguirmos aqui fazer mais ou menos uma métrica de que mais ou menos 5 até 8% nós temos de margem, nós poderemos pegar, por exemplo, que desses 80 milhões aqui,
nós teremos alguma coisa na casa dos seus 4 milhões de lucro, efetivamente, que vieram para essa empresa, um lucro líquido. É um valor bastante interessante, é um valor que provavelmente vai agregar na empresa, mas que, para dentro do resultado operacional da Arezzo, talvez não seja tão representativo. No entanto, nós sabemos que a Arezzo ela construiu quase que um império aqui dentro da questão de moda, tanto masculina quanto feminina, e, consequentemente, fazer aquisições menores, fazer um M&A deste, é sim interessante para trazer um fluxo de caixa para dentro da empresa, mesmo que ele não seja, a princípio, tão representativo. Mas é interessante, de qualquer maneira, ficarmos sempre de olho nas aquisições que a Arezzo faz, porque, historicamente, é uma empresa que tem acertado muito nas suas aquisições. Bem, indo aqui para as operações, o que eles pretendem fazer? Basicamente, dentro dos 100% que essa Vincenza tem das suas ações, a Arezzo ela vai comprar 60% dessas ações. Então, qual que é o preço dessa operação? Eles vão fazer uma aquisição indo na casa aqui dos seus 103 milhões de reais, e existem diversas condições precedentes que têm que ser, claro, analisadas pelo CAD, analisadas pelos órgãos ali de proteção, para que não haja uma quebra assim no mercado tão forte e a Arezzo ela comece a adquirir todo mundo. Então o CAD ele vai fazer essa análise, mas pelo tamanho da empresa a ser adquirida é muito provável que essa operação ela vai vingar e não vamos ter nenhum problema. Outro dado que é bastante interessante, que eu acho muito importante nós sabermos, é que aqui das outras ações, nós teremos 60% que serão emitidas, novas ações, e nós teremos outras 40% que serão de titularidade da vendedora, que será a Vincenza. Ou seja, nós teremos aqui, basicamente, que o capital social e votante da Vincenza será incorporado pela companhia. Ou seja, aquelas, vamos dizer assim, as porcentagem total da Vincenza, 60% vai ser adquirida pela própria Arezzo e os outros 40% do capital da própria Vincenza eles vão ser transformados em ações da própria Arezzo. É como se nós fizéssemos o seguinte, olha, eu tenho aqui uma empresa e ela vale, por exemplo, aqui os seus 200 milhões de reais. Eu vou te fazer o seguinte, eu vou pegar metade desse capital e eu vou te pagar para eu adquirir essa participação aqui na empresa. Então eu vou lá, desembolso 100 milhões. Aí eu digo o seguinte, olha, já que você vai ser incorporado, ou seja, eu vou pegar essa sua empresa e eu vou, vamos dizer, extingui-la, mas eu vou colocar toda essa questão societária dentro da própria Arezzo, debaixo desse guarda-chuva, eu vou incorporar essas outras ações. Então, essas ações da Vincenza, eu deixo de existir, elas deixam de existir, e elas vão ser colocadas como ações da Arezzo. Aí o que vai acontecer? O próprio controlador da Vincenza, ele vai falar, olha, ao invés de eu ter 50% das ações da minha empresa, eu vou ter 50% proporcionalmente ali às ações da Arezzo. Ou seja, os outros 100 milhões, eles vão ser transformados em ações da Arezzo, para que a gente consiga fazer efetivamente essa compra. Eu imagino que é uma operação um pouco complicada de entender, no entanto, eles colocam bastante claro aqui no fato relevante como isso vai ser feito. E aqui a gente consegue analisar com bastante cautela como que essa operação vai ser feita. Então, os outros 60% vão ser comprados ali pelos 103 milhões de reais, e aqui nós vamos ter a incorporação de 40% das ações da Vincenza. E como que isso vai ser feito? O capital social da companhia será aumentado com emissão de 803 mil ações. E essas ações elas serão subscritas pela administradora da Vincenza, ou seja, elas serão por ordem da vendedora e integralizada por meio da incorporação de ações da emissão da Vincenza. Ou seja, novamente, tudo aquilo que eu expliquei sobre a incorporação e a compra de parcela das ações da própria Vincenza, elas estão explicadas claramente aqui neste fato relevante. Agora, descendo aqui, eu achei muito interessante que eles fizeram o seguinte, olha, 60%, eu vou fazer a compra. Então, eu vou passar a ser o controlador dessa empresa. Agora, os outros 40%, que eles vão ser incorporados na própria Arezzo, tem algumas condições. Você que é o dono da Vincenza não vai poder fazer algumas coisas. Essas ações elas não poderão ser transferidas. Ou seja, nós teremos um período de lock-up, que é um período basicamente que quando as ações seja lá a forma que você adquiriu ou como ela foi incorporada, elas não vão poder ser negociadas. E aqui eles estabeleceram um cronograma de como isso vai ser feito. Então, basicamente, eles colocam aqui que 25% das ações só vão poder ser negociadas depois de 24 meses.
Os outros 25% só poderão ser negociados a partir de 36 meses e a outra metade dessas ações só a partir de 48 meses. Então, basicamente, a cada 2, 3 e 4 anos nós vamos poder ter negociações nessa casa aqui. E aí a própria Vincenza, ou enfim, na verdade os antigos controladores da Vincenza vão poder fazer uma negociação dessas ações. Aqui eles colocam algumas informações adicionais que eles vão deixar no anexo aqui de basicamente qual foi o racional por detrás da compra dessa empresa, mas eu vou deixar vocês aqui com um fato relevante para vocês poderem dar uma olhada um pouco mais detalhada se tiverem interesse. No entanto, o racional por detrás disso é muito claro e eu vou trazer vocês aqui para que a gente consiga, mais uma vez, trabalhar isso. A Arezzo, historicamente, ela acertou em diversas das suas compras. Ela é uma empresa que acertadamente fez aquisições que geraram ao longo prazo um ganho de fatia de mercado, um ganho de lucro. Então, eu particularmente, quando vejo uma aquisição como essa, e além disso, ela abriu para nós a receita operacional, ela trouxe para nós o EBITDA, e sabendo, claro, que as margens do varejo elas são um pouco mais baixas, mas que isso de uma certa forma traz um lucro para dentro da empresa, eu acho que é um investimento muito interessante. Eu acredito que pela expansão que a marca está fazendo, é muito possível que ao longo prazo nós tenhamos um investimento que vá ser vencedor e que talvez traga para os seus investidores ou um ganho na própria cota ou um ganho dentro da questão de dividendos, apesar de que a Arezzo ela não é conhecida tão fortemente pelo pagamento de dividendos, muito mais pelo crescimento da sua marca. Então, se você que é investidor ou investidora dessa empresa considera que essa aquisição foi feita de uma forma razoável, dentro de uma linha de perspectiva daquilo que você tem para o seu ideal de investimento dessa empresa, talvez seja interessante você analisar se é o caminho de comprar mais ou manter a posição que você tem, ou talvez, se você enxergar que ela já deu o lucro que você estava esperando, talvez realizar um pouco de lucro. Agora, tudo isso tem que ser feito com base numa estratégia de investimentos, numa forma bastante clara, onde você consiga enxergar por que aquela empresa entrou no seu portfólio e se ela é para sair ou não do seu portfólio. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma muito bem pensada para que você depois não se arrependa ou, pior ainda, para que você não troque uma empresa boa por uma empresa ruim. É muito interessante que dentro de uma estratégia você saiba exatamente o porquê que ela entrou no seu portfólio. Mas antes de você sair desse vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Eu gostaria muito de pedir a sua inscrição aqui, porque eu tenho um compromisso aqui com todos que já estão inscritos no meu canal, de que todo mês de dezembro, enquanto eu permanecer no YouTube, que eu acredito que vai ser por um longo prazo, eu vou abrir o quanto que eu recebi de receita assim que eu conseguir a monetização, e lá no meu canal do Instagram, no @método de investimento, eu vou abrir uma caixinha na qual nós vamos decidir juntos para onde esse dinheiro vai ser doado. Então, todo mês de dezembro eu abrirei lá para a gente fazer essa doação, e é uma forma de eu, de uma certa maneira, trazer uma educação financeira, trazer um conteúdo sobre finanças para vocês e aprender com todo mundo, claro, a gente sempre troca bastante experiências, e também ter um lado social que eu gosto muito de trazer tanto para minha vida pessoal como aqui para essa vida, vamos dizer, pública que eu estou estabelecendo aqui. Então eu conto muito com a sua inscrição, curta aqui o vídeo, isso é muito importante para que o YouTube, ele, dentro das suas métricas, consiga trazer meu vídeo para mais pessoas e a gente consiga divulgar tudo isso aqui que eu estou fazendo. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!